O nosso objetivo hoje é dar continuidade ao nosso processo de reflexão sobre os nossos conteúdos. Para isso, eu preparei uma aula aí contemplando os conteúdos que são abordados nas nossas aulas 3 e 4, aula 3, mediação pedagógica, e a aula 4, estratégias de ensino e aprendizagem. Pessoal, se vocês perceberem, as nossas aula 3 e 4, aqui da unidade 2, elas têm uma conversa com as aulas 1 e 2. Aqui nós vamos apontar para o processo de mediação pedagógica. Mas nas outras aulas, nós trabalhamos a importância da didática e seu emprego dentro da mediação pedagógica, que são duas áreas aí dentro da pedagogia e dentro da organização pedagógica que conversam entre si. Então, o nosso objetivo é hoje apontar para essa mediação pedagógica, que é algo muito discutido hoje dentro dos ambientes acadêmicos, e quais as estratégias de ensino e aprendizagem que nós podemos lançar um olhar para favorecer a aprendizagem desses nossos estudantes, enquanto professores. Então, só já para entrar aí nos nossos conteúdos, e aí eu estou falando da aula 3, mediação pedagógica, nós estamos trabalhando lá o conceito de mediação assistemática versus o mediação pedagógica. Se vocês perceberem, o nosso autor ele define com essas duas terminologias. Mas o que nós estamos querendo apontar lá para que vocês reflitam sobre essa mediação pedagógica ou essa mediação assistemática? A mediação assistemática é aquela que não é organizada, ela não é pensada do início ao fim. Quando nós falamos lá de mediação pedagógica, e o nosso livro ele faz apontamentos sobre como ela se estabelece com uma historinha que é posta, o que nós estamos querendo apontar para vocês é que a mediação pedagógica ela é organizada. Eu penso, enquanto professor, enquanto mediador da aprendizagem daquela turma, do início ao fim desse processo de organização, de desenvolvimento desse aluno que eu pretendo que ele evolua aí dentro dos conteúdos. Então, a mediação pedagógica é aquela organizada. Eu, professor, eu tenho ciência desde o início ao fim daquele processo. Já a sistemática é aquela que se estabelece muitas vezes nos ambientes não escolares, não formais de aprendizagem. É uma forma de desenvolvimento da aprendizagem, mas o que nós queremos que vocês percebam que existem essas duas formas de aprendizagem voltada para o processo de mediação. E o processo de mediação, eu acho que nós podemos até definir dessa forma, que o assistemático seria no ambiente não escolar e a mediação pedagógica ou a mediação sistemática dentro do ambiente escolar. É claro que a mediação assistemática também ocorre no ambiente escolar e vice-versa. Nós estamos em constante processo de contato com os conteúdos e esse contato muitas vezes ele se estabelece por meio da mediação, ok? E aí, ainda dentro da nossa aula 1, eu trago o conceito de o que é mediação pedagógica. Vocês perceberem, e à medida que vocês forem estudando os nossos materiais, a depender do autor, ocorrem algumas variações, mas de forma geral, a mediação ela é definida como o processo pelo qual o professor, no contexto educacional, cria intencionalmente, então é a mediação pedagógica, como nós falamos anteriormente, as condições de aprendizagem que incentivam e mobilizam os saberes daquele estudante. Então é a partir do momento que o professor identificou uma necessidade de aprendizagem, ele oportuniza que aquele aluno entre em contato com aqueles conteúdos, favorecendo, por meio da mediação, que essa aprendizagem se estabeleça. Outra definição aí que eu achei interessante trazer para vocês, e aí foi, à medida que eu fui lendo alguns artigos, eu achei pertinente também trazer para que vocês reflitam aí dessa variação do que é a mediação pedagógica, que seria o entendimento de que é uma atitude, é o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem. Então, eu trago essa nova definição para que vocês percebam a importância do professor dentro deste processo. Se nós olharmos lá para as teorias da aprendizagem, nós temos o Vygotsky que fala que o processo de interação
que se estabelece, né, por meio da interação social, ocorre o aprendizado. Então, a interação ela é fundamental. É claro que nós estamos tratando aqui da mediação pedagógica, e o Vygotsky ele fala numa perspectiva mais ampla, que a interação que o aluno estabelece com pessoas de diversos segmentos da nossa sociedade, elas também participam aí da aprendizagem. Então, de forma geral, o que eu queria que vocês percebessem nesse esquema aí da nossa apresentação, que seria que o aluno é o sujeito social do conhecimento. Os conteúdos são o objetivo social desse conhecimento. E o professor é o mediador social desse conhecimento. Então, essa triangulação aí dos conteúdos e de como os alunos e os estudantes entram em contato com esses conteúdos e o professor mediando esses conteúdos favorece e é dada aí como processo de mediação pedagógica. E aí nós temos lá a mediação pedagógica como sendo uma atividade fundamental do professor do século XXI. Pessoal, eu costumo dizer para todos os meus alunos que é impossível que o professor saiba tudo daquela temática que o aluno teve contato ou que está sendo mediado naquele momento de aprendizagem. Quando nós lançamos um conteúdo ou uma temática a ser estudada, os nossos alunos eles buscam muito a informação. Então, são 50 alunos dentro de uma sala de aula buscando informações e o professor enquanto mediador daqueles 50 alunos. Então, hoje é fundamental que o professor compreenda que o papel dele é de mediador dessa aprendizagem. É muito difícil o professor conhecer e compreender todos aqueles conceitos que aqueles 50 alunos tragam para a sala de aula. Então, aquele peso que muitas vezes o professor tinha, lá da educação bancária, da educação que era muito criticada por Paulo Freire, é que nós não precisamos mais saber de tudo. O nosso papel é de incentivador. É claro que nós temos que nos aprofundar dos conteúdos, mas o nosso papel mediante aos conteúdos trazidos por nossos estudantes para a sala de aula é de mediá-los. Então, nós temos várias metodologias para que isso ocorra. A tecnologia aí, como eu falei, que oportuniza que esse aluno tenha muito mais acesso à informação do que em outros momentos do período de escolarização em nosso país, ela também fomenta aí que nós potencializemos mesmo esse aprendizado. Então, nós, enquanto professores, temos que contemplar as questões da tecnologia e as possibilidades que a tecnologia nos oferece. A inclusão é outro fator fundamental. Eu, dentro do meu processo de mediação pedagógica, eu tenho que compreender que nós temos várias formas de aprendizagem, nós temos alguns distúrbios, nós temos algumas dificuldades, transtornos que necessitam de uma mediação diferenciada. E nós precisamos sempre nos atualizar para que essa mediação pedagógica se estabeleça da melhor forma possível. Toda mediação precisa ser dialogada. Nós temos que dialogar com o nosso aluno. Então, quando eu me coloco na função de um mediador da aprendizagem daquele aluno, eu tenho que ouvir aquele aluno, tenho que debater com ele o que ele traz como construção e o que ele compreendeu daqueles conteúdos que eu apontei para que ele estudasse. E nós somos, então, orientadores também do processo. O professor hoje ele orienta esse aluno. E tem também a necessidade hoje, que eu percebo, que nós professores temos que trocar experiências. Hoje, um determinado professor em uma sala de aula fez um processo de mediação que foi muito exitório. Então, nós temos que trocar essas informações. E, além disso, a troca de informações, as trocas de informações que nós estabelecemos com os nossos alunos também são muito importantes. Porque, como eu falei, eles trazem informações, conceitos e a informação de uma forma muito nova, agilizada e diferente, muitas vezes, daquela que o professor tem. Então, essa troca de informações também oportuniza o aprendizado dos nossos alunos e o nosso aprendizado também. E aí, nós temos algumas características da mediação pedagógica. Como eu falei, o professor ele sai da condição de detentor do conhecimento e ele passa a ajudar os alunos no processo de construção desse conhecimento. Então, nós temos que pensar em uma comunicação significativa. O que o aluno traz para a sala de aula é fundamental. Muitas vezes o aluno traz um conceito ou uma informação que não é verdadeira ou não está dentro daquilo que nós esperamos para o processo de aprendizagem dele. Mas o que ele traz é fundamental.
Se não for informação correta, por exemplo, nós podemos mediar a aprendizagem daquele aluno para que ele chegue na informação que nós consideramos mais ideal. Então, o processo de mediação, enquanto característica, ele tem uma ação sobre o outro. Então, a partir daquilo que eu identifico no outro, e sempre levando em consideração que o outro já traz suas informações e suas construções, tanto sociais e de aprendizagem. Então, eu tenho que considerar isso. E o professor, ele tem uma intencionalidade. Se nós olharmos lá, como eu falei com o Vygotsky, aponta para a interação social como fator fundamental do processo de desenvolvimento dos saberes e do aprendizado, a zona de desenvolvimento proximal, ela é o local onde nós, professores, iremos atuar nesse processo de interação para que o nosso aluno saia de uma situação de desconhecimento para conhecimento. Okay? Então, é outra característica, a intencionalidade. Nós, professores, temos que entender do início ao fim o que nós pretendemos dentro do nosso processo de mediação pedagógica. E a significação dos processos e os contextos educacionais são fundamentais. Então eu tenho que entender em qual contexto, qual projeto político-pedagógico eu estou inserido, como eu, professor, com a minha liberdade de cátedra, por exemplo, posso lançar o meu olhar sobre aquele projeto pedagógico, ou seja, como eu deixo a minha identidade diante do processo de mediação pedagógica dentro daquela turma. Então nós temos que incentivar, nós somos incentivadores do processo de construção desse conhecimento, identificando o aluno, reconhecendo que ele é um ser único e participando aí como mediador e como apontador dessa aprendizagem que nós queremos trabalhar com os nossos alunos. E aí, ainda dentro da nossa aula 3, são abordadas 3 fases do processo de mediação. A primeira fase ela diz respeito à relação inicial que o professor põe o aluno em contato com aqueles conteúdos. Então nós temos os conteúdos, o professor enquanto um ser ou um aprendiz que já tem um pouquinho mais de experiência dentro daquela temática, ele seleciona os materiais e põe aqueles estudantes em contato com aquele material que ele deseja que seja apreendido. Este é o primeiro momento da aprendizagem. Então o professor põe o aluno em contato com os conteúdos e com as referências bibliográficas ou com aquele material que ele julga ser ideal naquele momento da aprendizagem. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, nós temos os alunos discutindo a partir daqueles conteúdos. Então, após a leitura daqueles conteúdos, os alunos em troca entre eles, discutindo e fazendo dinâmicas de estudos em grupo, eles vão aprender aqueles conteúdos. E a terceira fase do processo de mediação pedagógica é aquela em que o professor, a partir das construções que os alunos fizeram, debate, reúne toda a turma para fazer um debate. E o professor, naquele momento, ele é o mediador. Então, os alunos levantam as temáticas debatidas, apontam suas compreensões sobre aquele conteúdo e o professor permeia todo o processo de aprendizagem como um condutor, trazendo a turma para os conceitos ou para os conteúdos que ele julga sendo mais importantes e apontando a turma para que ela discuta sobre aquela perspectiva. Então o aluno ele passa a buscar esse aprendizado. O professor ele não transmite, que é uma palavra muito recorrente aí dentro dos sistemas de aprendizagem, o professor não transmite mais o aprendizado. O professor ele caminha junto com os alunos para que os alunos construam sua própria aprendizagem. E é isso que traz a aprendizagem significativa, que quando o professor ele de uma forma unilateral, como eu falei, transmite esses conteúdos, o aluno ele vai ficar sujeito a aprender só aquilo que o professor sabe. Quando o professor pensa nessa educação contextualizada, olhando para o aluno como um ser que constrói o conhecimento dele, como um ser que tem a capacidade também de buscar algumas reflexões acerca de determinados conteúdos, o professor faz com que esse aprendizado ele seja significativo e seja exitório, que é a forma mais ideal, eu diria, de buscar essa aprendizagem para os nossos alunos. Pessoal, e sempre pensando que o nosso aprendizado é um aprendizado social também. É aquele aprendizado que me faz entrar na sociedade e participar na sociedade de uma forma afetiva. E aí nós
temos lá também o conceito de interação dentro da nossa aula 1, que seria toda e qualquer ação com duplo sentido de direção entre dois ou mais sujeitos ou entre sujeito e os bens culturais, de modo a estabelecer relação com o objeto ou não, de determinada forma. Então, é a interação de sala de aula, são os aspectos responsáveis pela aprendizagem. Nós temos, durante todo o nosso material, apontamentos que o nosso processo de mediação pedagógica ele precisa ser construído numa perspectiva afetivo-cognitivo. O que isso quer dizer? Pessoal, é quando eu lanço um olhar para o meu aluno. É dizer, por exemplo, um aluno muito introspectivo dentro de sala de aula, que mesmo com muita dificuldade para falar, em determinado momento ele levanta alguma questão em sala de aula e o professor enfatiza aquilo. O professor diz ao aluno, muito interessante a sua perspectiva, e muitas vezes nem é tão interessante assim. Mas quando eu me coloco como mediador afetivo, cognitivo, é a hora que eu resgato o meu aluno dentro daquele processo. Eu trazer esse aluno que muitas vezes é introspectivo, que não participa, enfatizando, dando visibilidade para aquela contribuição que ele fez, por exemplo, no momento de aula. E outra questão também, que não fica muito apontada aí dentro do nosso material, que é um termo que vem sendo muito utilizado, que é a mediação tecnológica. O termo mediação tecnológica, ele tem dois vieses de compreensão. O primeiro seria a forma com que eu, professor, auxilio o meu aluno a utilizar a tecnologia, ou a forma que o professor utiliza toda a tecnologia, as TICs, que são as tecnologias da informação e da comunicação, dentro do seu processo de aprendizagem. Pessoal, essa é uma das áreas de mediação que mais evoluiu no nosso país e é uma das áreas que nós precisamos nos debruçar aí enquanto mediadores da aprendizagem. Hoje nós temos o professor online, aqui o nosso exemplo, nosso material e nossa mediação se estabelece lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E nós precisamos trazer esses conceitos de afetividade, os conceitos de compreensão dos nossos alunos, identificar o aluno como um ser único, para os ambientes tecnológicos, para os ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje nós estamos falando muito de cyberespaço, que a aprendizagem, o aprendizado daquele aluno também se estabelece lá dentro do cyberespaço. Então nós temos que também ter essa consciência que a mediação tecnológica, ela também precisa ser estruturada. Então nós precisamos de um momento de preparação desse processo, de pensar essa mediação de uma forma que ela seja produtiva para os nossos alunos. E aí nós temos algumas estratégias de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem são as ações que facilitam o processo e o desenvolvimento cognitivo. Pessoal, nós temos uma perspectiva aí que é a instrumental, então eu penso uma metodologia e a partir daquela metodologia eu emprego na minha turma. O que eu queria colocar para vocês é que as estratégias de aprendizagem, elas são muito flexíveis. Então, no momento que eu percebo que aquela estratégia que eu pensei enquanto professor para aquela turma não foi tão interessante, eu tenho que redefinir, redirecionar o meu processo de condução ali enquanto mediador do processo, ok? Então, como estratégias de aprendizagem é fundamental que eu, primeiro, compreenda como minha turma aprende. Será que eles aprendem por meio da leitura, por meio da escrita? A aprendizagem visual ela é mais satisfatória ou auditiva? Então, como que eu, professor, faço para identificar estas questões? Pessoal, primeiro nós temos que ir lá estudar as questões voltadas para a avaliação da aprendizagem. E quando nós falamos de avaliação da aprendizagem, nós não estamos falando só de prova, mas toda a avaliação que o professor faz lá dentro do ambiente de sala de aula, do ambiente escolar que ele está participando. Então, eu, enquanto professor, tenho que entender, primeiro, qual é o aspecto que eu quero trabalhar com aqueles alunos. Eu proponho um processo de mediação, eu avalio aquele processo de mediação e, se for necessário, eu redefino aquele processo de avaliação, aquele processo de aprendizagem que os nossos alunos irão percorrer. Então é um movimento flexível e precisa ser dialógico aí dos processos. Outra questão muito importante que está sendo trabalhado lá dentro do nosso material, e aí nós já estamos falando de estratégias de ensino e aprendizagem dentro da aula 4,
que seriam que as estratégias de aprendizagem, elas podem se dividir em cognitivas e metacognitivas. As cognitivas estão relacionadas à aprendizagem entre si. Então, são aquelas que se estabelecem por meio da leitura, interpretação de texto, elaboração de resumos, mapas mentais, resolução de problemas e todas as técnicas que nós empregamos lá para os nossos alunos em sala de aula. Então, é aquele primeiro aprendizado. As metacognitivas, elas estão muito mais voltadas para uma reflexão de como eu aprendo. Como que eu faço uma definição das duas? Eu costumo dizer que as cognitivas são aquelas iniciais, as metacognitivas, a partir do meu processo de estudos, eu defino ela, eu me avalio o aprendizado que foi definido. Então, ela se estabelece por meio de metas. O que isso quer dizer? É o tempo que eu levo para aprender. Como eu aprendo? Será que se eu li aquele material eu aprendi melhor do que se eu escutei um professor falando? Então, é um monitoramento da própria aprendizagem. O aluno ele lança um olhar de reflexão sobre o seu próprio aprendizado. Eu atingi aquilo que se esperava dentro daqueles conteúdos? Como eu posso fazer para melhorar? As metacognitivas, elas foram uma percepção do aprendizado, uma estratégia de aprendizagem que foi desenvolvida por John Flaver, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com o objetivo principal de que o aluno faça essa autoavaliação. Então, elas estão muito associadas com a reflexão que eu tenho sobre o meu aprendizado. Então, a partir do momento que eu tive uma estratégia cognitiva, eu reflito e avalio o meu aprendizado a partir das estratégias metacognitivas, ok? Então, é uma autoavaliação do nosso próprio aprendizado. E aí nós temos, dentro dessa perspectiva da mediação pedagógica, algumas estratégias de metodologias ativas que nos ajudam aí a mediar os conteúdos da melhor forma possível. E a primeira que nós temos é a tempestade de ideias, também conhecida, a depender de alguns autores, por tempestades cerebrais, que é a tradução lá do inglês. Ela foi criada por um publicitário norte-americano chamado Alex Osborne, e o objetivo era estimular a criatividade, a resolução de problemas. Então o professor, a partir de uma temática, ele lança essa temática para a turma e toda a turma começa a falar de tudo aquilo que lhe vem à cabeça sobre aquela temática. Então, a partir de tudo aquilo que a turma produz, o professor faz anotações de tudo que é dito e depois ele traz cada uma das ideias para a discussão. A coleta das informações ela pode ser feita de forma escrita ou de forma oral. Quando aplico a tempestade de ideias, costumo fazer no final da minha aula de um dia a tempestade de ideias, porque se vocês fizerem na turma de vocês, vocês vão perceber que os alunos participam bastante. Então, tudo o que eles vão dizendo eu gravo com o meu celular. E em outro momento, no segundo dia ou em outro dia, eu anoto tudo que foi dito no quadro e começo a discutir sobre tudo aquilo com os nossos estudantes. Uma informação importante, uma característica dessa técnica, que é uma metodologia ativa, a tempestade de ideias, é que o professor não pode fazer filtro. Mesmo que ele perceba que a construção que o aluno fez não seja correta, ele tem que contemplar para que aquela construção feita, aquela ideia que o aluno trouxe, seja discutida em sala de aula. Nós temos também o grupo de verbalização e o grupo de observação. Também é uma metodologia ativa, então o primeiro passo é organizar o ambiente. É chamado também de GVGO. O GVGO, o professor tem que fazer 2 círculos dentro da sala de aula, um círculo menor, como está aí apontado na nossa apresentação, e um círculo maior. O círculo menor fica dentro do círculo maior, então eu disponho os alunos nesses 2 círculos. Os alunos que ficam dentro do círculo menor são um grupo de verbalização. Então, a partir de uma temática que o professor entrega para aqueles alunos, eles vão debater entre eles. O grupo de observação, que é o círculo mais externo, fica só observando o que está sendo dito e fazendo anotações. Eu costumo trabalhar o GVGO nas minhas turmas com um artigo. Eu pego um artigo, eu fragmento esse artigo e dou um pedaço do artigo para cada aluno. Ou uma temática.
Por exemplo, meio ambiente. Eu pego inversão térmica, aquecimento global e dou um tema desses para cada um dos alunos do grupo de verbalização. E eles vão discutir, o grupo de observação vai fazer as anotações. No segundo momento, eu inverto. O grupo de verbalização passa a ser o grupo de observação e o de observação de verbalização. E acontece a mesma técnica, eles começam a discutir e o grupo de observação fica anotando. Ao final, o professor ele traz os principais pontos que foram trabalhados dentro do grupo de verbalização e que foram anotados pelos alunos e faz um círculo grande contemplando toda a turma, então não tem mais os dois círculos de verbalização e observação, é um círculo único onde toda a turma irá debater sobre aqueles temas. É uma técnica muito legal, os alunos costumam participar bastante, se vocês aplicarem aí na turma de vocês, vocês vão perceber que é bem interessante. Nós temos a dramatização ela é importante, também os alunos costumam se empenhar bastante, estimula o convívio social, então eles têm que discutir, a dramatização estimula os alunos a fazerem pesquisas sobre aquela dramatização que será empregada. O que é importante é que o professor escolha temas importantes, temas que permitam a realização da dramatização, faça apontamentos para os alunos do que eles podem fazer, e isso favorece o desenvolvimento da linguagem oral, da linguagem corporal. Para os alunos das licenciaturas, isso é fundamental. Também para aquele aluno que nós falamos anteriormente, que é um aluno mais introspectivo. Ao final, é sempre importante que o professor dê um feedback para a turma sobre a dramatização que foi realizada. E que o processo que foi estabelecido lá na encenação dos alunos, ele também seja embasado nos conhecimentos teóricos. Okay? Então os alunos, a partir da teoria, dramatizam, fica algo muito mais lúdico e eles favorecem o aprendizado. O professor, nesse sentido, também participa ali do processo de construção, da escolha de uma roupa e de incentivo e apontamentos do que pode ser melhorado lá dentro daquela dramatização. Nós temos os seminários também são interessantes, também desenvolvem a fala, a linguagem corporal, estimula o nosso aluno a buscar informações e o seminário ele está para além da exposição só de uma temática ou de um conteúdo. Nosso material ele deixa muito claro aí que é importante que o aluno desenvolva a criticidade, então que ele lance um olhar crítico sobre aquele conteúdo ao trazer o seminário aí para a turma. O simpósio também é interessante, o professor, a partir de uma temática, dando um exemplo novamente aí do meio ambiente, ele divide os alunos entre grupos, fornece a cada um dos grupos, no caso aí de meio ambiente, um tema para cada um desses grupos, a inversão térmica, como eu falei, aquecimento global, as queimadas, e cada grupo pesquisa na sua casa sobre aquela temática. A partir dessa pesquisa, no momento de sala de aula, eu costumo fornecer aos alunos uma cartolina daquelas normais e os alunos vão sistematizar dentro daquela temática que eles querem apresentar. Eles sistematizando todo o aprendizado que eles tiveram no momento de pesquisa que fizeram em sala de aula, em casa, eles vão apresentar para a turma aquela temática que ficou de responsabilidade para aquele grupo. Então, os alunos eles desenvolvem a capacidade crítica de selecionar os materiais, de entrar em contato com materiais que sejam mais científicos. Tem várias oportunidades de visualizar aí alguns autores que dizem a mesma coisa ou autores que confrontam ideias. Então, no momento de sala de aula, eles apresentam aquela pesquisa realizada para toda a turma. Pessoal, eu queria que vocês percebessem, eu falei que as metodologias ativas, elas são flexíveis. E o nosso papel enquanto mediadores é justamente esse, de entender que existe uma técnica, existem teorias que são estabelecidas a partir do que já tem posto aí na literatura para que nós, professores, nos apoiemos em nosso processo de mediação, mas o nosso olhar crítico sobre aquelas metodologias, ele possibilita que nós modifiquemos a metodologia para atender às demandas da nossa turma, ok?
Ainda aí sobre essas metodologias, nós temos também o estudo do meio, que a partir da realidade do aluno, o professor propõe uma atividade. Dentro daquele contexto em que a escola está inserida e discutindo sempre temas relevantes daquela comunidade, o professor propõe que os alunos façam uma pesquisa. Dando aí o exemplo do aquecimento global, o professor pode pedir para que os alunos, por exemplo, busquem informações relevantes sobre aquilo dentro da comunidade deles. Por exemplo, ir em determinada empresa e perguntar, fazer um levantamento descritivo mesmo do que a empresa faz para evitar o aquecimento global. Verificar dentro das embalagens dos produtos que são vendidos dentro daquela comunidade quais que são recicláveis ou não. Então, é um estudo do meio, onde aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto estão inseridos, o professor propõe uma atividade e essa atividade é uma atividade que o aluno vai a campo, vai identificar lá dentro da sociedade o que está acontecendo e depois essa construção que ele faz, ou essa identificação dos fatores a partir daquilo que é proposto, é discutido em sala de aula. Então, nessa perspectiva, o professor aí, falando do aquecimento global, o aluno traz o que as empresas estão fazendo e o professor propõe uma discussão do que poderia ser feito e os pontos positivos que já estão sendo feitos dentro daquela empresa. Então, é um estudo do meio. Pessoal, sempre nós temos possibilidade de estudar o meio. Nós falamos muitas vezes de educação contextualizada. A educação contextualizada é essa que insere o meio de inserção da escola ou da universidade ou da faculdade que nós estamos atuando dentro do processo de escolarização. Então eu identifico o que acontece naquela sociedade e eu, a partir dessa identificação, eu atuo enquanto professor. Então nós temos várias metodologias ativas, o nosso momento de aula não permite falar de todas, mas nós já temos aí uma literatura muito interessante que aponta para vários deles. Como eu falei, o nosso papel de mediador tem que ser um papel de reflexão, entender quem é o nosso aluno, entender quem é a nossa turma e qual a comunidade que nós estamos atuando. E a partir disso, nós construímos o conhecimento com os nossos alunos, ok? Para a aula de hoje, essas são as bibliografias que foram utilizadas. Eu agradeço a todos aí, peço que continuem participando de uma forma muito ativa aí dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer coisa, eu estou à disposição de todos vocês. Até mais, até a próxima.